balanceamento redox em meio básico, nós temos aqui basicamente a mesma coisa, certo? Vai mudar pouquíssima coisa aqui. Então a gente tem o CN menos aquoso mais MnO4 menos, dando CNO menos aquoso mais MnO2 sólido, né? As regras que a gente vai seguir, então dividir em duas semi-reações, uma de oxidação e outra de redução, e balancear cada reação como se fosse em meio ácido. Ou seja, nós vamos ter aqui a seguinte coisa, para essa equação aqui, CN menos, né, CNO menos. Então, como a gente vai ver aqui, foi dividido em duas, né? Então a gente tem o quê? Um carbono aqui e um carbono aqui, então tudo ok. Um nitrogênio, ok. Então agora que a gente fez, a gente vai para as moléculas de hidrogênio e oxigênio. Lembrando que o oxigênio eu tenho que balancear com água. Como aqui nós temos uma de oxigênio, nós vamos botar uma molécula de água. Só que aí tem 2H+, tem 2H, né? Como tem 2H, então nós vamos equilibrar com 2H+. Então foi feito aqui. Agora a gente vai para a carga. A carga desse lado a gente tem menos 1, né? Desse aqui a gente tem 2+, com menos dá mais, né? Passa para o outro lado, fica mais com mais, vai dar 2 elétrons. Então você vai adicionar aqui 2 elétrons desse lado, que é onde nós temos menos elétrons, né? Essa molécula aqui de cima a gente vê que ela está oxidando, né? Sofreu oxidação. Se essa sofreu oxidação, naturalmente essa daqui sofreu redução. Mas você pode confirmar isso calculando os elétrons aqui para o manganês, certo? Então tudo bem, a gente quebrou aqui no manganês, né? MnO4 menos e MnO2. Então a gente começa novamente. A gente tem uma de manganês, daí tudo bem. Agora nós temos o que? Nós temos 4 de oxigênio aqui, só que aqui a gente só tem 2. Então para ficar com 4 oxigênio também, a gente vai colocar 2 de água, ok? Por isso a gente colocou 2 moléculas de água. Só que quando eu colocar 2 de água, eu vou ter o que? 4 de hidrogênio. Então, para balancear isso aqui, eu vou colocar 4 de H+ aqui. Então, agora nós vamos ver as cargas. 4+, menos 1, 3+. Aqui não tem nada. Então, aqui como tem menos elétrons, a gente coloca essa carga aqui. 3 é menos. Feito isso, o que nós vamos fazer? Adicionar íons OH- nos dois lados de cada semi-reação, né? Para neutralizar os íons de H+. Porque essa reação é básica, certo? Então, se aqui nós temos 2H+, então nós vamos fazer o que? Nós vamos botar 2OH- em cada lado. Essa daqui nós temos 4H+. Então nós vamos colocar 2 moléculas de 4OH- em cada lado para neutralizar esse H+, certo? Feito isso, nós vamos neutralizar os íons H+ e OH- formando moléculas de água quando eles estão do mesmo lado de uma das semi-reações, né? Eles têm que estar do mesmo lado. Aqui a gente tem do mesmo lado, aqui a gente também tem do mesmo lado, não é isso? Então, como eles aqui estão do mesmo lado, a gente vai ter o quê? 2 moléculas de água. Esses dois aqui formaram 2 de água. Aqui, como não tem, repete. Esse aqui tem 2 aqui, ó. Então a gente vai ter o quê? 4 moléculas de água. E aqui ele não tem, então a gente vai só baixar. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar as moléculas de água que aparecem nos reagentes e produtos. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, se está de um lado e outro, né, eu vou aqui passando para o outro lado, subtrai. Então 2H2O menos H2O vai ser H2O, né? Aqui a gente tem 4H2O e aqui 2H2O, nós vamos subtrair. E vai ficar do lado que tem mais. O lado que tem mais é esse. Então 4 menos 2
Tá 2 moléculas de água. Até aí tudo bem. Só que ainda tem um problema a ser resolvido, que é o quê? É a carga. Para cancelar essa carga, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a molécula de cima do cianeto, né, por 3, que é o total de elétrons que tem aqui, e vou multiplicar do permanganato por 2, que é o total de elétrons que eu tenho aqui, ó. Então, vezes 2. Multiplicando isso aqui, a gente tem 3Cn-, né, mais 6OH-, 3CnO-, mais 3H2O, mais 6 elétrons. Fazendo a mesma coisa do outro lado, 2 vezes 3, nós vamos ter menos 6 elétrons, né? 2 vezes 2, 4, 4 de água, e assim sucessivamente. Então, eu multiplico toda a semi-reação por 2 e a de cima por 3. Feito isso, a gente vê que está igual, ó. Então, esses 6 elétrons, a gente cancela de um lado e de outro. O que eu vou fazer agora? A parte mais gostosa, só baixar o que sobrou, né? Baixando o que sobrou, podemos ver que a equação, no caso, está balanceada, e o total de átomos que a gente tem de um lado, a gente vai ter de outro. É só você conferir que você chega a essa conclusão.